As melhores coisas do Clash Royale foram sendo arrancadas do jogo com o tempo, e eu não falo isso por pura nostalgia, falo porque, objetivamente, a Supercell apagou experiências épicas que faziam um jogo ter uma cara nova, ter uma alma. Um exemplo clássico é o lendário Baú da Coroa, aquele prêmio sagrado que os jogadores veteranos e raízes aguardavam o dia inteiro para jogar e reivindicar a recompensa. E conforme o tempo foi passando, as coisas mudando, muita coisa simplesmente desapareceu do Clash Royale como se nunca tivesse existido, e é exatamente sobre isso que eu quero falar. 20 coisas que foram removidas do Clash Royale, e já adianto pra você que o número 20 foi tão absurdo e lendário que a própria Supercell teve que dar um emote exclusivo quando foi retirado. E a primeira perda dolorosa que a gente teve foram os baús grátis. Lá em 2016, caso você não lembre ou não tenha jogado, quando o Clash Royale foi lançado oficialmente, o jogo tinha alguma coisa que unia todo mundo, desde o jogador mais troll até o free to play, até o cara que gastava uma nota, os famosos baús de madeira. Eles ficavam ali no topo esquerdo da sua tela, esperando por você, e podiam ser coletados a cada 4 horas. Eram simples, quase os piores baús do jogo, mas ainda assim eles eram mágicos. Eram um dos poucos baús que podiam gerar gemas. Depois veio o icônico aviso: o rival abandonou a partida. Entre 2016 e 2019, essa mensagem ficou quase como um trauma em todo mundo, até porque os servidores do Clash Royale viviam dando problema, era uma bosta, o lag era constante e às vezes o jogo simplesmente te expulsava da partida. Você saía forçado, tentando reconectar, enquanto o adversário, meu amigo, via o aviso na tela e já comemorava a vitória. Hoje, essa mensagem não existe mais, e sinceramente ainda bem, algumas coisas merecem ficar para trás. Outra mudança curiosa foi o colar do Golem. No começo do jogo, o Golem de pedra tinha um visual bastante diferente. Ele utilizava um colar cheio de espinhos, quase como se ele fosse um bulldog utilizando uma coleira. Com o tempo, esse detalhe foi removido, e no lugar surgiu a famosa Juliette. Visualmente falando, ficou muito mais imponente, mais cria, mais BR, mais dominante. E como esquecer também dos espíritos de fogo que eram completamente quebrados. Quando o Clash Royale nasceu, essa carta era um absurdo. Por apenas 2 de Elixir, você colocava 3 espíritos em campo, de segurar uma horda de servos até causar dano suficiente para quase matar as 3 mosqueteiras. Resultado, o equilíbrio, meu amigo, foi por espaço. A Supercell cortou 2 dos 3 espíritos e ainda reduziu o custo para 1 de Elixir, mudando completamente o papel da carta no jogo. Teve também a remoção quase invisível das ombreiras do cavaleiro. No início, a armadura dele tinha detalhes mais robustos, aquelas ombreiras que faziam o personagem parecer mais imponente no campo de batalha. Com o tempo foi retirado sem muito alarde, e curiosamente anos depois elas voltaram, só que na evolução do cavaleiro. E uma das coisas mais caóticas e divertidas da antiga era, se você é um cara raiz você lembra, eram os nomes coloridos. Cara, antigamente os jogadores utilizavam códigos especiais para mudar a cor do próprio nome, alterando entre verde, vermelho, azul, rosa. Era simples e bobo, mas deixava tudo mais personalizado. Hoje em dia isso não existe mais. O número 7 marca o fim de algo que para muita gente era o verdadeiro combustível da progressão, as conquistas. Em 2016, o Clash Royale tinha um sistema simples, porém era genial, que te desafiava de várias formas. Algumas eram fáceis, outras mais difíceis, só que todas tinham uma recompensa clara: gemas. E naquela época, meu amigo, gemas não caíam do céu como hoje, elas eram valiosas e faziam uma diferença absurda para o seu desempenho. E o número 8, a gente tem que falar de uma lembrança que só quem viveu sabe do que eu tô falando: os sons originais dos emotes. Cara, que época sensacional. Quando o jogo lançou, surgiram 4 emotes que se tornaram os emotes mais lendários do Clash Royale. E o detalhe mais insano é que eles não tinham apenas um som, só que conforme novos emotes foram sendo adicionados, muita coisa mudou no jogo, esses sons extras foram simplesmente apagados, deixando apenas as versões básicas que todo mundo conhece hoje. Hooray! No! O número 9 é um dos momentos mais históricos desse joguinho. Em 30 de novembro de 2016, em parceria com a campanha Red dos Estados Unidos, eles lançaram a skin de Torre Vermelha, junto com 500 gemas, tudo por um valor simbólico: ajudar a luta contra a AIDS. Foi a primeira skin de torre da história do jogo. Ela durava apenas 7 dias e depois sumia do seu perfil, porém foi uma bonita atitude da Supercell. Já no número 10, a gente
entra em um evento que virou quase um mito urbano, a febre de gemas. Talvez um dos eventos mais amados de toda a comunidade, porque por um breve momento alguém deve ter batido a cabeça lá na Supercell e eles deixaram de ser mão de vaca e permitiu que os jogadores ganhassem gemas ao destruir torres do rei, acumulando até 250 gemas. Era insano, recompensador e muito divertido. O número 11 é o Feitiço de Cura. Em mais de 9 anos de jogo, ele foi a única carta que foi oficialmente removida da história do Clash Royale. O motivo? Ele não era utilizado e era dificilmente difícil de encaixar em qualquer tipo, qualquer arquétipo de deck. Ele nunca conseguiu competir com opções melhores como o Gelo e a Fúria. No dia 2 de abril de 2019, a carta foi apagada do jogo e substituída pelo Espírito de Cura. E no número 12 temos a X-Besta Aérea. Sim, meu amigo, a X-Besta já foi aérea e pensa na dor de cabeça que era essa praga. No começo do jogo, ela atacava tanto tropas terrestres quanto tropas aéreas. Parece mentira falando assim, mas meu amigo, foi real. O problema, essa carta destruiu o jogo. Já o número 13 traz os baús de dupla escolha, um sistema que recompensava quem realmente se esforçava no competitivo. Ao ultrapassar mais de 4.000 troféus e entrar nas ligas, você ganhava esse baú gratuitamente. E quanto melhor fosse a sua colocação, melhores eram as suas recompensas. Obviamente, subir de arena naquela época era muito mais difícil, porém era muito mais recompensador. O número 14 é simplesmente sinistro, o baú de 15.000 cartas. Esse foi sem exagero nenhum o baú mais importante da história do Clash Royale que mais entregou cartas para a galera. Ele só podia ser conquistado vencendo torneios gigantes com 1000 jogadores. Ficando em primeiro lugar, você ganhava ele. A recompensa, meu amigo, mais de 80.000 ouro e 15.000 fucking cartas, distribuídas em dezenas e dezenas de cartas. E o detalhe que fazia esse baú parecer quase legal, até hoje em dia para os padrões atuais, é que ele podia dropar mais de 3 lendárias de uma única vez. No número 15 temos uma ausência que quase ninguém percebeu, o quarto Larry. Os esqueletos foram uma das cartas mais queridas do jogo e são até hoje. Por apenas 1 de Elixir, você distrai tropas pesadas, ganha tempo e ainda acelera ciclos como ninguém. Hoje em dia são 3, só que no começo do jogo eram 4 esqueletinhos. O número 16 nos leva às missões, introduzidas em outubro de 2017. Naquela época cada jogador podia receber até 3 missões por dia, e se você não gostasse você podia trocar imediatamente por 25 fucking gemas. Os caras passavam a faca sem dó. O número 17 é pagar ouro para jogar uma partida. Meu amigo, durante a fase beta do Clash Royale você precisava gastar ouro dependendo da arena para simplesmente entrar e jogar uma partida. Na arena 1 você pagava 1 de ouro, e quanto mais alto mais caro ficava. E um detalhe cruel, naquela época as partidas não davam ouro como recompensa, você só ganhava troféus e baús. No número 18, um clássico que deixou saudade, o baú do clã. Um baú semanal, amado por quem fazia parte de clãs realmente ativos. Ele funcionava por níveis, que eram preenchidos com coroas conquistadas ao longo da semana. Começava em 100 e podia chegar até a 250 coroas. Quanto mais o clã se esforçava, melhor era a recompensa. E o número 19 traz algo que hoje parece impossível, os empates. Antigamente dava para terminar uma partida empatada, não importa se a sua torre estava com a vida cheia ou então com apenas 1 de vida. E isso, meu amigo, gerava cenas hilárias, com jogadores sobrevivendo por 2 de vida e spamando emotes sem dó. E finalmente, no número 20, os troféus da lenda. Eles eram concedidos apenas aos jogadores que ultrapassavam a arena lendária, que hoje é a montanha dos porcos. Hoje pode parecer pouco, mas naquela época era um absurdo. As cartas tinham outros níveis, as lendárias eram completamente quebradas, e chegar ali exigia uma habilidade real, você tinha que ser muito bom. Esses troféus foram removidos em dezembro de 2018 e estão fora do jogo há mais de 7 anos. E como despedida, quem alcançou esse feito recebeu o emote do Fantasma Real, um dos mais exclusivos que existem no Clash Royale. E se por acaso você curtiu esse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal. Muito obrigado por você que me acompanhou até aqui, um abraço e até o próximo.